Boa noite, o BATV está chegando agora com as notícias regionais. Mais de 5.000 plantas ornamentais que eram vendidas ilegalmente às margens da BR-116 foram apreendidas pelo IBAMA em parceria com a Polícia Rodoviária Federal de Jequié. Ter alguns tipos de planta em casa é comum. As orquídeas, então, são preferência entre as donas de casa. Mas é preciso ficar atento. Plantas que não têm origem legal não podem ser comercializadas. E para combater esse tipo de comércio ilegal que foi realizada a Operação Magnólia. O foco é fiscalizar o comércio ilegal de produtos retirados da natureza, em especial plantas, na BR-116. Rodovia Federal. Essa operação, que foi realizada entre os dias 15 e 20 de março pela Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o IBAMA, notificou 25 vendedores ilegais. Como o decreto prevê uma multa de R$ 300 por planta apreendida, o valor total das multas chegou a R$ 1.549.200. O valor da multa é alto, mas o impacto ambiental também. Quando você retira plantas que estão em idade reprodutiva, você impede que essas plantas deem a função biológica, você impede que ela continue o ciclo de vir mais plantas no local, então isso está gerando, colocando essas plantas em risco de extinção. Por isso, a ideia é reinserir essas plantas na natureza. Elas estão sendo avaliadas por agrônomos, tá? Para a gente ver a questão sanitária, fitossanitária, para evitar a propagação de doenças, caso estejam contaminadas. E estamos vendo a destinação delas, reintroduzindo as que ainda são possíveis, reintroduzir no seu habitat natural. Entre as plantas apreendidas estão orquídeas, cactos e bromélias, extraídas sem autorização da Mata Atlântica e da Caatinga. Os vendedores notificados têm 20 dias para apresentar a defesa. E não há previsão de chuva nesta quinta-feira em Vitória da Conquista. A variação de temperatura fica entre 19 e 30 graus. Veja no mapa a previsão para outras cidades da região. Nesta quinta-feira, o sol predomina na maior parte da região. Não deve chover em Jacaraci. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima é de 30. Sol com algumas variações e muito calor em Maitinga. Variação entre 22 e 33 graus. Os medicamentos genéricos vão ficar mais caros ainda este mês. Os detalhes no próximo bloco. Dez carros e 12 motos roubados foram recuperados numa operação conjunta das polícias militar e civil. O dono de um ferro velho localizado em Planalto foi preso. Givaldo Ferreira da Silva, de 66 anos, confessou que há cerca de 2 anos pagava assaltantes para roubar os veículos que em seguida eram vendidos na região com placas e chassis adulterados. Givaldo é foragido da cadeia de Tenhaçu, onde estava preso por receptação e possui ainda 2 mandados de prisão por homicídios. De acordo com a polícia, o negociante também foi preso por receptação. José Luiz Alves Teixeira pagou fiança e foi liberado. Atenção, vem aumento no preço dos medicamentos por aí e ainda neste mês de março. Os genéricos estão na lista e mesmo com o aumento, os genéricos estão cada vez mais procurados pela população. A partir do dia 31 de março, os medicamentos controlados pelo governo vão sofrer um aumento que pode variar entre 3,54% e 6,01%. Cerca de 20.000 medicamentos fazem parte dessa lista, inclusive os genéricos, que vão aumentar na mesma proporção do medicamento de referência. Este farmacêutico explica como será esse aumento. Esse aumento, Gabriel, é proporcional ao uso do medicamento. Quanto mais usado o medicamento, o aumento será maior. Na lei de mercado, quanto mais competitivo o medicamento, o reajuste é maior. Os medicamentos intermediários vai ficar na faixa de 4,5% e os de menos uso vai ficar na faixa de 3,5% aproximadamente. Mesmo assim, o genérico ainda é muito mais em conta, pelo menos 35% mais barato, como determina a lei. Mas essa diferença pode ser ainda maior. Comparado assim, pelo desconto que a gente trabalha hoje na farmácia, em uma média de 45% a 70% de desconto. Você já se perguntou por que o medicamento genérico é mais barato? Ele é uma cópia de um medicamento de referência, portanto não existem gastos com pesquisas. Nos dois, a fórmula é a mesma, a única diferença está no preço. Mas se você ficar na dúvida, toda farmácia é obrigada a ter em um local visível e de fácil leitura uma lista como essa, com todos os medicamentos genéricos.
E olha que para o medicamento entrar nessa lista é preciso antes passar por alguns testes. O medicamento genérico, para ele ser fabricado, ele tem que comprovar que ele tem a mesma eficácia, a mesma qualidade, a mesma segurança do medicamento de referência. Isso ocorre quando que ele é feito os testes de bioequivalência e biodisponibilidade, onde que é comprovado toda essa qualidade do medicamento. Enfim, para a maioria das pessoas, hoje ela é mesmo a melhor alternativa de preço. Pela credibilidade que está havendo, o povo está preferindo o genérico. Está preferindo o genérico porque é um preço mais acomodado e que traz vantagem para ele. Porque são mais baratos e bom para a saúde, né? A senhora confia, então? Confio. Eu compro porque é um medicamento com preço bem mais barato e o efeito é o mesmo do original. Futebol. Pela 16ª rodada do Campeonato Baiano, o Vitória da Conquista enfrenta o Bahia daqui a pouco, às 9h50 da noite, no estádio Lomanto Júnior. A equipe alviverde precisa vencer a partida e ainda torcer para o Serrano, que joga amanhã também no Lomantão, para voltar ao grupo dos 4 melhores do campeonato. BATV fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.